Graças a Deus, mais uma vez é uma honra e um prazer imenso estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV para juntos darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. E sempre como eu faço, irmão, na abertura dos nossos vídeos, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de dar o like, compartilhe o nosso conteúdo e também divulgue, tá bom? E os irmãos que já é inscrito, só basta divulgar e compartilhar o nosso trabalho, tá bom? Que nós estamos aqui com o propósito de querer ajudar as pessoas, tá bom, meus queridos? Muito bem. Vamos aqui, irmão, dar continuidade ao nosso assunto de domingo, que nós falamos sobre, com o tema, construindo a nova cidade sobre a terra. E eu falei que o profeta trouxe 2 pontos sobre isso, e naquele vídeo de domingo a gente falava apenas de um ponto só. Hoje vamos dar continuidade e eu acredito que hoje vamos terminar a parte final do nosso tema, construindo a nova cidade sobre a terra. Esse vai ser a parte final da nossa humilde palestra. Muito bem, vamos para a escritura, Apocalipse capítulo 22, eu quero ler aqui Apocalipse 22, versículo 19, para a gente se basear com essa escritura para a gente começar a nossa palestra. Apocalipse capítulo 22, versículo 19, diz assim as escrituras: e se alguém tirar qualquer palavras, está no plural, palavras, do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Deixa eu ler mais uma vez. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Então, irmão, baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é construindo a nova cidade sobre a terra, parte final. Muito bem, nós falamos que o profeta de Deus, o 7º anjo, ele levantou 2 pontos, e no primeiro vídeo que nós falamos sobre esse assunto, nós mostramos aquele ponto que o profeta disse que Deus, durante 2 dias, ele ia construir essa cidade. Isso aqui está no livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 3, página 479. Eu queria ler aqui, para a gente, antes de entrar no segundo ponto, dar mais um esclarecimento sobre isso aqui, para vocês entenderem, né? Livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 3, página 479, aqui 479, da mensagem, o livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 3. Quem não tem, irmão, esse livro, Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, você pode também ver isso que o profeta ensinou na mensagem Pergunta e Resposta número 3, do dia 30 de agosto de 1964. Veja aqui, eu quero só ler aqui o parágrafo 29. Olha o que o profeta diz. Agora, ele levou 6.000 anos para fazer a terra. E ele vai gastar 2 dias para criar a cidade que virá sobre a terra. Aí ele faz uma conexão aqui com o capítulo, ele faz uma ligação com João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse, eu não teria dito. Vou preparar lugar, construir uma cidade de ouro transparente, as ruas serão de ouro. Que lugar bonito. Então o profeta explica aqui e declara, e faz essa declaração, e traz essa revelação, que Deus vai passar 2 dias para criar essa cidade sobre a terra. E nós
no decorrer, nós provamos pela Bíblia. Deixa eu ler aqui a escritura de 2 Pedro. 2 Pedro. Nós provamos pela Bíblia que isso, Deus está falando da noiva que foi construída durante as 7 eras da igreja, durante 2000 anos. Porque olha o que Pedro diz aqui, ó, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Olha o que Pedro diz. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. E o profeta declara que Deus levou 2 dias para criar essa cidade. Então, Deus levou 2000 anos, durante as 7 eras da igreja. Deus levantou 7 mensageiros, e o trabalho desses mensageiros era o quê? Deus, através desses mensageiros, era para construir a noiva de Cristo. Vamos aqui, vamos aqui. Deixa eu pegar outra mensagem aqui, meus irmãos. Para provar isso que eu falei, eu queria repetir mais uma vez para, sabe, como diz aqui na Paraíba, bater o prego e entortar ele para ele não sair. Aqui, ó, aqui, ó. Mensagem à estatura de um varão perfeito, certo? Essa mensagem foi pregada no dia 14 de 10 de 1962. Vamos ler aqui os 4 parágrafos que o profeta fala. Vamos primeiro começar no 352. Estatura de... Eu estou usando aqui, irmão, a nova tradução da gráfica editora A Mensagem, certo? 352. 352. Vamos ver o que é que o nosso profeta ensina sobre isso. 352. Olha o que ele diz. Preste bem atenção. Que esses 2 dias que Deus passou para criar a cidade, que são 2000 anos, refere-se exatamente à noiva de Cristo, que foi construída durante as 7 eras da igreja, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. E Deus usou 7 mensageiros, começando com Paulo, um mensageiro profeta, e terminando com William Marlon Branham, o mensageiro profeta. Porque a era começa com um profeta e a era termina com um profeta. Entre um profeta e outro, no meio, tá os mensageiros e os reformadores. Vamos lá. 352 da mensagem, a estatura de varão perfeito. Então, Deus representa sua igreja como uma noiva. Uma mulher. Deus representa sua igreja como uma noiva. E a maneira como ele traz cada indivíduo para ser seu filho, para formar essa noiva, ele também trouxe a noiva através dessas eras. Quantas eras? 7. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Ele também trouxe a noiva através dessas eras. E essas eras, irmão, que começa em Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, essas eras compreendem 2000 anos. Olha aí. Como disse Pedro, um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é um dia. E o profeta vem e diz que Deus ia passar 2 dias para criar essa cidade. São 2000 anos. Isso foi durante as eras da igreja. Isso compreende o capítulo 1 e o capítulo 3 de Apocalipse. E o profeta aqui continua. O irmão Branham bate em seu quadro negro 7 vezes. Até que ele traga essa igreja completa. E quando foi que a igreja se tornou completa? Quando chegou na era de Laodiceia. Vamos adiante. 362. Na mesma mensagem, a estatura do varão perfeito. O profeta continua. Então Deus, através disso, tem trazido também 7 eras de igreja para mostrar os 7 degraus que ele trouxe, construindo seu indivíduo, a sua imagem. Olha aí. E ele tem construído uma igreja completa, a sua imagem.
E na ressurreição esse corpo completo será levantado para viver com ele para sempre. Porque é uma noiva, vê? Então isso se reparte. Então isso se reparte em cada era que vem. Então, em cada era, Éfeso, Esmirna e até Laodiceia, em cada era, Deus está construindo a sua noiva. E quando chega no dia 28 de fevereiro de 1963, essa noiva deixa de ser noiva e agora ela se casa. Ela não é mais noiva, agora é esposa do Cordeiro. Vamos adiante. 370 ou 371? 370 ou 371. Da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito de 1962. Olha o que o profeta diz. Todas as demais pedras na pirâmide estão colocadas tão perfeitamente que não se pode passar uma lâmina de barbear entre elas. Aí o profeta continua. Pesando toneladas colocadas ali. Como as levantaram, eles não sabem, mas elas foram construídas. 371. E um em cima aqui. Quando o topo da pirâmide, esse topo da pirâmide, irmão, é exatamente Apocalipse. Vamos ver aqui para Apocalipse, capítulo 20. Irmão, tudo termina no Apocalipse, porque Apocalipse é o livro da hora. E quando esse livro é revelado, quando ele deixa de ser símbolo e se torna realidade, isso nos faz sair de dentro da era. E isso encerra o Novo Testamento e sela. O profeta diz isso. O irmão Branham diz que a mensagem dos 7 selos encerra e, além de encerrar, e sela o Novo Testamento. Então, quando o Apocalipse ele deixa de ser simbólico e passa agora a se tornar realidade, ele tira você de dentro da era. Meu Jesus. Aqui, ó, Apocalipse 22. Apocalipse 21, é 21. Apocalipse 21, versículo 9 e versículo 10. Porque o irmão Branham diz assim, ó. E em cima aqui, quando o topo da pirâmide vier, aí ele diz assim, ó. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Essa escritura aqui, irmão, já é cumprida. Isso não vai se cumprir, já se cumpriu. E levou-me em espírito a um grande alto monte, quando o topo da pirâmide vier. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Quem é essa cidade que desceu do céu? É Cristo. No lado é Cristo e do outro lado é a sua noiva. Por quê? Cristo e a noiva se tornam um. Meu Jesus. Aí o profeta diz. E em cima aqui, quando o topo da pirâmide vier, a própria pirâmide, o corpo de Cristo terá que estar afiado. Não apenas alguns credos ou doutrina ou algumas outras coisas pelas quais viemos. Terá que ser tão perfeitamente como Cristo, a ponto de quando ele vier, ele é esse ministério, se encaixará perfeitamente. Quer dizer, é o casamento da noiva e o noivo. Vê? Então virá o rapto, a ida. Olha aqui, o irmão Branham fala do rapto e o rapto, a ida ao lar. Por que ele fala o rapto, a ida? Porque a ida, irmão, é a última etapa do rapto. O rapto está dividido em 3 etapas. Revelação, dispensação e ida. Tá vendo? Então virá o rapto, vírgula, a ida para o lar. Aqui está, irmão. Então, se esses 2 dias que Deus passou para construir a sua cidade, foi 2000 anos que Deus passou para construir a noiva de Cristo para o casamento. E esse casamento, irmão,
não vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu. O que está faltando agora, no meu entendimento, é as bodas, é a festa da ceia das bodas. Porque as bodas, que é o casamento, já aconteceu. Falta agora só a festa para depois a lua de mel. Isso é o que o profeta ensina. Muito bem. Agora, irmão, vamos falar aqui sobre o segundo ponto. Porque o primeiro ponto foi Deus passou 2 dias para criar essa cidade sobre a terra. E nós aprendemos com a Bíblia e com o profeta que essa cidade que passou 2 dias, na realidade foi 2000 anos, foi Deus construindo a sua noiva durante as 7 eras da igreja. Começando com Éfeso, o mensageiro Paulo, e terminando na 7ª era, Laodiceia, e o mensageiro, o sétimo anjo, William Marlon Branham. 2000 anos. Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3. Se cumpriu 2000 anos. Deus construindo a sua esposa, a noiva de Cristo. Agora, eu quero entrar aqui no segundo ponto. E eu acredito que alguns vão dizer, mas irmão Jailson, como é que pode? Eu falei no começo desse assunto, né? No vídeo passado, que entre nós tem muitos irmãos, né? E são irmãos amados, bons irmãos, irmãos sinceros. Mas dentro da mensagem tem aquelas pessoas que têm seus sistemas, seus protocolos teológicos. Tem os preteristas. E o que são os preteristas? Os preteristas, irmão, tem 2 tipos de preteristas. Aqueles lá fora, que diz que tudo já se cumpriu no ano 70, depois de Cristo. E tem os preteristas dentro da mensagem, que diz que tudo se cumpriu com o 7º anjo. Tudo se cumpriu. Já se cumpriu a grande tribulação, já se cumpriu a batalha do Armagedon, o arrebatamento já aconteceu, tudo para ele já se cumpriu. E tem os aliancistas. O que são os aliancistas? Os aliancistas é aqueles que substituem Israel pela igreja. E ele diz que os 144 mil são espirituais. Não tem nada a ver com os 144 mil lá do judeu. Eles substituem, isso são os aliancistas. E tem os milenistas. O que são os milenistas? Aquele que crê que está no milênio agora. Porque o milênio está numa esfera espiritual. E tem os pós-milenistas, que é aquele que diz que o milênio já passou. Então, todos esses sistemas, essas palavras técnicas que eu falei aqui, todo esse sistema tem dentro da mensagem. Aí você pergunta, e o senhor, irmão Jailson? O que o senhor é? O senhor, eu nem sou preterista, nem sou milenista, nem sou pós-milenista. Eu creio na profecia. Eu creio no espírito profético. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Eu creio nisso aqui, ó. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faça tal. Sou teu servo e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Aí o profeta diz, aí diz aqui a Bíblia, adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu creio nisso, no espírito de profecia que viria nos últimos tempos. E como é que trabalha, irmão Jailson, esse espírito de profecia? O profeta diz assim, muitos louvam a Deus pelo que ele fez. Esses são os preteristas. Muitos louvam a Deus pelo que ele vai fazer. Esses são os futuristas. Porque o que tem de futurista dentro da mensagem não é brincadeira. E o profeta diz, e eles ignoram a Deus no que ele está fazendo. Então eu sigo esse sistema. Aquilo que Deus fez, eu observo, eu creio. Aquilo que Deus vai fazer, eu também creio. Mas eu também creio naquilo que Deus está fazendo. Isso que Deus está fazendo, irmão, não é que ele está fazendo agora, no nosso tempo. Ele fez isso no tempo do 7º anjo. Hoje, nós estamos apenas sendo beneficiados por aquilo que aconteceu no ministério do 7º anjo. Porque o mistério de Deus se cumpriria com o 7º anjo. Então, eu sigo esse padrão. Eu sigo esse protocolo profético, o espírito de profecia. Entendeu? Que o profeta diz que tem coisa para acontecer, eu digo amém, eu creio.
Que o profeta diz, não, tem coisa que já aconteceu, eu também digo amém, eu creio. E que o profeta fala assim, ó, tem coisa acontecendo agora, eu creio também. Essa é o meu protocolo, não teológico, mas profético. Muito bem. Eu quero ler aqui uma escritura, irmão, que vamos entrar aqui no segundo ponto. Deixa eu ver aqui. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Versículo de número 4. Zacarias 14, versículo 4. Veja só o que a Bíblia diz aqui. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Vamos agora para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto, irmão Jailson? A cidade, a nova cidade, estará na Palestina. Agora, isso é o que o profeta falou. E eu vou ler aquilo que o profeta disse. Bom, que ninguém, não sei o que, isso aí é problema de cada um. Mas eu vou apenas ler o que é que o sétimo anjo falou sobre isso. Mas, irmão Jailson, como é que pode? A gente com o corpo glorificado não podemos... não, que o profeta disse que vai ter uma cidade e vamos morar lá. Não importa que ele chegue... Não, mas nós estamos no corpo glorificado, irmão Jailson. Não pode. Então você tem que discutir com o profeta. Por que ele disse isso? Então aí tem um motivo, aí tem um propósito de ter falado isso. Entendeu? Vamos lá. Zacarias 14. Eu sei que tem muitos irmãos que vão falar isso aí. Irmãos bons, irmãos que eu gosto muito, eu amo muito, tenho muito apreço por esses irmãos, mas eles têm as suas maneiras de crer. E o profeta diz que devemos pregar nossas convicções. Entendeu? Aqui, ó. Capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estará os pés sobre o monte das oliveiras. Os pés de quem, irmão? De quem é os pés? Que vai estar sobre o monte das oliveiras. Que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Irmão, oriente e ocidente, veja só. O planeta Terra, ele é dividido em duas esferas. Oriente e o Ocidente. Nós somos ocidentais. Israel faz parte do Oriente. E também o Oriente é dividido também em duas partes. Porque tem o Oriente e tem os Oriente Asiático, que é China, Japão, Coreia e aí vai. Então veja só. E naquele dia estará os pés sobre o monte das oliveiras, que estará de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Tá vendo aí? E diz aqui no versículo 5: e fugirão pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugirá assim como fugiste do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor teu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Olha aqui a segunda fase da terceira vinda. Eu vou falar aqui algo aqui, irmão, e muitos irmãos não vão acreditar, mas quando você começa a estudar as mensagens e focar o binóculo bem direitinho, você veja que a terceira vinda tem duas fases. A primeira fase acontece conosco numa esfera espiritual, agora. Por quê? O profeta disse que Cristo em si tem um milênio. Agora, a segunda fase é literalmente quando Jesus Cristo vem na terceira vinda, literalmente com seus santos, com a sua noiva. Isso é Apocalipse 19, meu irmão. Isso é Apocalipse 19. Então você veja que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai abrir, vai rachar. Uma banda para o Oriente e outra para o Ocidente. Agora, vamos ver o que é que o profeta fala sobre isso. E aí, vocês que prestem bem atenção, que capite, depois examine. Porque eu sempre digo, irmão, não fique no que eu só falo aqui. Vale. Será que o que o irmão Jesus está falando é verdade? Será que está na Bíblia?
Será que está na mensagem? Faça isso, irmão, tá bom? Não fique só esperando aqui de mim, mas também faça a sua parte. Muito bem, vamos lá. Mensagem futuro lá do noivo celestial e do noivo terra real. Eu vou usar essa aqui, essa tradução. Nós temos essa mensagem, já foi traduzida 3 vezes e agora estamos traduzindo ela outra vez, né? A primeira tradução dela foi pelo Goiânia, a segunda por Luz do Entardecer, que é essa que eu tenho, a terceira é pela editora A Mensagem do irmão Hércules, e agora os crentes da Bíblia estão traduzindo ela novamente. O mês que vem ela está vindo aqui, então eu vou usar aqui essa mensagem futuro lá, tradução Luz do Entardecer, parágrafo 406. Essa mensagem foi pregada no dia 2 de 8 de 1964. 1964, do dia 2 de 8. 2 de agosto. Vamos lá. Parágrafo 406. Vamos ver o que é que o profeta fala sobre isso aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. 406. Olha aqui. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Preste bem atenção, meu irmão. Isso aqui é o 7º anjo. Isso não é eu que estou inventando. Eu não estou fazendo aquilo que os teólogos dizem, né? Que tem, dentro da teologia, tem um sistema intitulado que eles chamam de construir um argumento. O que é construir o argumento? Muitos pregadores, antes deles trazer a Bíblia ou a mensagem, primeiro constroem um argumento. E através daquela construção de argumento, o que eles fazem? Eles fazem as pessoas prestar atenção naquilo. Porque quando ele trazer a Bíblia e a mensagem, elas vão concordar com ele. Por quê? Porque antes ele construiu um argumento. Mas eu aqui não estou construindo um argumento. Eu apenas estou lendo o que o profeta está falando. Olha aqui. 406, futuro lá. Por que é que Deus está tão preocupado e se importou tanto com aquele pequeno lugar da Palestina? Olha aqui, ó. Olha aqui. Bom, meus irmãos, eu estou trazendo aquilo que eu entendo na mensagem sobre o assunto. Que tiver um irmão aí que tiver um entendimento diferente, ou até melhor do que o meu na mensagem, eu quero que você deixe aí nos comentários, ou então lá no meu WhatsApp, né? E veja o que ele diz. Por que é que Deus está tão preocupado, se importou tanto com aquele pequeno lugar da Palestina? Vê, quando é apenas um lugarzinho, mas é bem ali onde o templo se estabelecerá. É bem onde a nova Jerusalém romperá, no Monte das Oliveiras. Irmão, porque você for ler a mensagem futuro lá, você vê que o profeta de Deus fala de 2 cidades. Uma que desce do céu, que é a noiva, é Cristo, e uma que sobe da terra. É onde eu estou lendo. Tá vendo? Se fenderá uma parte para a direita e outra parte para a esquerda. Certamente quando ela empurrar, vindo lá de baixo. Olha de onde ela vem. Ela não vem de cima, ela vem lá de baixo. Não como eles dizem, se dividir assim. Será empurrada de baixo para cima, erguindo naquele dia. Naquele dia. Agora, que dia é esse, irmão? Esse é o dia quando a terra se tornar um novo céu e nova terra. Numa esfera literal. Porque primeiro, o novo céu e nova terra vem sobre nós. Depois vai vir sobre o planeta. E quando ele colocar seus santos pés sobre o monte, note, no seu trono, com dos 2.400 quilômetros de altura. Que você for ler na mensagem futuro lá está dizendo lá que é, da tradução de Goiânia, está dizendo que é 1.400 milímetros, uma coisa assim. Mas aqui está dando a totalidade em quilômetro. 2.400 quilômetros de altura. Tá vendo aí? O que é que o profeta está dizendo aqui? Deixa eu ler mais uma vez isso aqui para você ficar meditando sobre isso. Por que é que Deus está tão preocupado, se importou tanto com aquele pequeno lugar na Palestina? Vê? Quando é apenas um lugarzinho, mas é bem lá onde o templo se estabelecerá. É bem onde a nova Jerusalém romperá o Monte das Oliveiras.
se fenderá uma parte para a direita e outra parte para a esquerda. Certamente, quando ela empurrar, vindo lá de baixo, não como eles dizem, se dividindo assim, será empurrada de baixo para cima, erguendo naquele dia, quando ele colocar seus pés santos sobre o monte. Note, no seu trono com 2.400 quilômetros de altura. Amém? Isso aqui é o profeta. Vamos adiante. Agora, vamos para o livro Conduta e Ordem Doutrina, volume 3. Esse aqui. Que você, aqui ó, que você não tiver esse aqui, se você não tiver esse livro, é na mensagem pergunta e resposta número 2. Página 456. 456. Essa mensagem o profeta pregou no dia 23 de agosto de 1964. Parágrafo 245 ao 246. 245 ao 246. Deixa eu ver aqui a mensagem. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta número 2, para quem tem a mensagem separada do livro. Mas eu estou aqui lendo diretamente do livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, volume 3. Olha o que o profeta diz. Recorde. Deus, o Criador, que criou os céus e a terra, está agora mesmo em glória preparando uma cidade. Aí, os futuristas, está vendo aí, ó? Isso é os futuristas da mensagem. Abraão a buscou. Ele deixou o seu lar. Separou tudo que era amado para ele. Buscando, porque ele era um profeta. E sendo um profeta, estava ligado com o Espírito e a parte do Espírito. Tá? Abraão, sendo um profeta, ele estava ligado com o Espírito e parte do Espírito. E algo disse dentro de si, há uma cidade. E começou a buscar e disse, peregrino e forasteiro sou. Estou buscando uma cidade cujo artifício e feitor é Deus. Ele sabia que aquela cidade estava em algum lugar. Eu creio que nos terrenos mesmo onde ele a buscou, aí mesmo na Palestina. Tá vendo aí? Aí é onde se levantará, porque está no Monte Sião. Aí é onde ela estará. 246. Veja onde ela se estenderá, dentro do mar, de mar a mar. Pense nessa cidade, 1.500 milhas. Mas quando os irmãos da gráfica do entardecer foi traduzir, eles colocou em 2.400 quilômetros, que é exatamente isso aqui, 1.500 milhas, que dá 2.400 quilômetros. Assentada ali no monte do Senhor, isso é maravilhoso. Aí o profeta cita Hebreus capítulo 11, verso 10 e verso 13. Tá vendo? Veja, ela se estenderá de mar a mar. Pense nessa cidade de 1.500 milhas ou 2.400 quilômetros, assentada ali nos montes do Senhor. Isso será maravilhoso. E aí, irmão? Quem sou eu para contestar isso aqui? Quem sou eu para refutar isso aí? Então que você, irmão, tiver um entendimento diferente, que você quiser deixar no comentário. Não, meu Deus, eu não creio assim não, eu creio desse jeito, vamos estudar. E que nós vemos que tem fundamento, nós podemos voltar aqui e trazer a interpretar, porque no momento nós temos essa é a linha. Porque, irmão, porque isso aqui é um assunto muito difícil. Assim, difícil, porque os pastores, a maioria dos pastores e pregadores, eles não se preocupam com isso. Eles só se preocupam com movimento, com pulo, com grito, com encontro. Irmão, eu tô com mais de 20 anos na mensagem, eu nunca participei de um encontro. E todas as pessoas que participam do encontro, eu pergunto, qual foi o benefício que você recebeu? Nenhum, irmão. É só para eles viajar e conhecer os pastores um do outro e gastar.
Vamos parar por aqui, porque tem hora que eu falo demais aí, entendeu? Mas vamos lá. Muito bem. Agora, vamos continuar aqui no livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, volume 3. Agora vamos para a página 558, 585. Veja aqui, irmão, o que é que o profeta está falando aqui, ó. 585. Página 585. Veja, fizeram uma pergunta para o profeta e ele respondeu a pergunta. Agora, meus irmãos preteristas, meus irmãos milenistas, meus irmãos pós-milenistas, desculpe, irmão. Mas o profeta está dizendo isso. O profeta ensinou isso. Então é por isso que eu quero pedir para vocês que tiver um entendimento mais avançado do que esse que eu estou trazendo, deixa aí nos comentários, ou então ligue pro meu WhatsApp e diga, irmão Jailson, é dessa forma. E a gente vai estudar o caso. Mas até agora eu sou entendido dessa forma. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Página 585, parágrafo 48 ao 50 do livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, volume 3. Olha a pergunta que fizeram para o profeta. Isso foi a pergunta que fizeram para ele, para o sétimo anjo. Irmão Brana, quem povoará a terra exterior da cidade celestial? Então, o profeta fizeram uma pergunta para ele e vamos ver como ele vai explicar isso. Vai ter uma cidade lá na Nova Terra ou não vai ter? Porque eu estou indo onde ele vai. Que ele disse que aquela cidade que desceu é Cristo e a noiva. E ele disse que essa cidade que Deus passou 2 dias para criar é a noiva que foi criada durante as eras. Eu estou lá. Agora, quando ele diz que vai ter uma cidade lá, literalmente falando, ele está dizendo, vamos ficar com o profeta. Ele disse assim, digo que está nas fitas, porque não sou eu, é ele. Então eu não estou aqui para ter o meu entendimento sobre isso. Mas eu estou aqui para repetir aquilo que foi entregue para o profeta. Eu sou apenas um repetidor. Eu só faço repetir aquilo que ele falou. Somente. Eu não estou aqui para inventar nada de mim mesmo. Porque se eu fosse mostrar meu entendimento teológico sobre isso, eu ia dizer que nem cidade existe, nem que desce, nem que sobe. Mas eu estou aqui para falar o que o sétimo anjo falou. Porque a Bíblia diz que Deus não faz coisas algumas sem antes revelar os seus servos, a saber, os profetas. Então a revelação vem aos profetas. E quando a revelação chega nos profetas, os profetas recebem a revelação, o que é que ele faz? Ele entrega para o povo. E eu apenas estou repetindo, estou dando sentido àquilo que ele falou. Eu não estou interpretando, estou dando sentido àquilo que ele falou. Vamos repetir a pergunta. Irmão Brana, quem povoará a terra exterior da cidade celestial? Em outras palavras, irmão Brana, quem será? Quem vai estar fora da cidade? Lá na eternidade, lá no novo céu e nova terra. Vamos ver o que o irmão Brana explica. Não me agradar, aí, ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Não me agradar passar esta por alto. É a pergunta, ele gostou, achou muito boa, ele diz assim, muito boa pergunta. Olha, não me agradar passar esta por alto. São boas perguntas. Eu quero que meus filhos saibam dessas coisas. Ei, você é filho do profeta? Então então você vai procurar essas coisas. Agora, o que tem de pastor, o que tem de pregador que não é filho do profeta, meu irmão, é filho da igreja, mas não da palavra, não da mensagem. Muito boa pergunta. Não me agradar passar esta por alto. Não sabe, são boas perguntas. Eu quero que meus filhos saibam essas coisas, vê? Agora, quem povoará a terra ao exterior da cidade? Essa é a pergunta. Ele repete a pergunta novamente. No exterior, quer dizer, no lado de fora, porque o interior é dentro e o exterior é fora. Ele diz assim, ó, no exterior serão os redimidos, os quais povoarão a terra ao exterior da cidade.
E aí, irmão preterista, o que é que vocês entendem sobre isso? E aí? E aí, irmão milenistas? Irmão esposo milenista? Irmão aliancista? O que é que vocês entendem sobre isso? Deixa aí nos seus comentários sobre o assunto. Tá vendo? No exterior serão os redimidos, os quais povoarão a terra no exterior da cidade. E quem são esses, irmão? Eu vou definir esses redimidos. São todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus vão ser salvos, dependendo de igreja onde eles estão. Quando eu falo isso, muitos, mas irmão, então não adianta. Por que eu saí da Assembleia de Deus? Porque uma coisa, irmão, é salvação, uma coisa é rapto. A mensagem, ela prepara um povo para o rapto. Mas não quer dizer que muitos que não vão estar perdidos, não. Todos os filhos de Deus serão salvos, independente de igreja, seja Assembleia, Batista, Universal, seja o que for. Que ele for um filho de Deus, que ele tenha a semente de Deus dentro, ele vai ser salvo. Mas ele só vai perder os benefícios, o arrebatamento, o milênio, Aí no dia do julgamento ele vai ser julgado. No exterior serão redimidos os que povoarão a terra ao exterior da cidade. Porém, eles não serão a noiva escolhida e chamada. A noiva viverá com o rei dentro do reino. Então, você veja que o irmão Brana, ele chama a cidade de reino. Olha aí. Olha o que o irmão Brana está dizendo. Ele chama a cidade de reino. Estão entendendo agora? Vou repetir. Agora, quem povoará a terra ao exterior da cidade? Porque, irmão, cidade. Cidade. Quer dizer, o que significa cidade? Ou cidadãos, aqueles que habitam numa cidade. Toda cidade está formada por cidadãos, irmão. Uma cidade sem pessoas, sem cidadãos, é uma cidade fantasma. Quem povoará a terra ao exterior da cidade? No exterior serão os redimidos, os que povoarão a terra ao exterior da cidade. Porém, eles não serão a noiva escolhida e chamada. A noiva viverá com o rei dentro do reino. Então, essa cidade que vai subir da terra no Monte das Oliveiras na Palestina, realmente é um reino. Por fora estarão os reis da terra, que trabalharão em trazer seu labor. Não labor, mas trazer os frutos à cidade. E as portas não estarão fechadas à noite. Então essa cidade é um reino, irmão. Que reino é esse? É o reino da eternidade. É um novo céu, nova terra. É um reino eterno. Agora, essa luz em cima do monte não iluminará todo mundo. Ela só iluminará a cidade. Porém, talvez possa ser visto a uma distância de milhas, mas não iluminará toda a terra. Mas não iluminará a terra, porque a Bíblia diz: no novo mundo, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, vê vocês? As pessoas subirão ao monte do Senhor até a cidade para adorar. Isso é tremendo, irmão. Então veja aí, irmão. O que é que essa cidade é? Um reino. Isso aqui é o que o profeta está dizendo. Agora, por que ele falou de cidade? Isso é uma linguagem simbólica. Mas a cidade é um reino. Aí você pode dizer, aí tá certo, irmão Jailson, porque vamos ter encontro glorificado. E o profeta continua, olha o que ele diz aqui, ó. Os 50, para nós terminarmos. Agora, eles estarão fora da cidade. Eles usam a palavra cidade novamente, mas você vê que aqui ele já deixou o que realmente é essa cidade. É um reino, irmão. Por que será que lá na eternidade vai ter as mesmas coisas que nós temos aqui, irmão? A gente não vai construir uma casa, um prédio, nós usamos o quê? Cimento, concreto, tijolo, todo esse tipo de coisa. Argamassa, areia, barro, cal,
ferro. E será que no novo céu, na nova terra, na eternidade vai ter isso? Não, irmão, é um reino. E agora eles estarão fora da cidade. Não a noiva, mas as pessoas que se levantarão na segunda ressurreição, que serão lavradores da terra, assim como foi Adão, e assim sucessivamente e os cuidadores do jardim. Porém, o rei e a rainha permanecerá na cidade. Oh, glória a Deus. Tá vendo? Isso aqui é o filho de Deus, irmão. Aqueles que não participaram do rapto, não participaram da noiva, não casaram com Cristo, não foram para a lua de mel, não julgou as nações, mas eles receberam o seu galardão por causa de ser filho de Deus. Leia Mateus 25. Mas, Senhor, quem são esses aí, Senhor? Jesus disse, esses aí foram os que tiveram sede, vocês não deram água, tiveram fome e não deram de comer. Esses aí, todos esses aí que você fizeram isso, era eu. E vocês não fizeram. E quando ele diz assim, vem meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque teve sede e me deram de beber, tive fome e me deram de comer. Fui estrangeiro e vocês me recolheram. Mas como a gente fez isso, Senhor? Quando vocês fizeram isso pequenininho. Tá vendo aí? Os filhos de Deus. O irmão Brana disse na mensagem Dia das Mães, parágrafo 82 até 84, ele explica que vamos encontrar pessoas na eternidade, irmão, que a gente não achava que estava lá. Tem vezes que nós queremos ser muito arrogantes, sabe, irmão? E começamos a condenar fulano, beltrano. Aí quando você chegar lá, você vai ter uma surpresa. Mas peraí, quem é esse cara aqui? Eu preguei para ele nunca aceitou a mensagem, só vivia isso. Mas ele tinha a semente de Deus lá dentro, irmão. E o irmão Brana ensina na mensagem Poder de Transformação que o diabo ele perverte a semente de Deus, mas não destrói. Ele vai apenas perverter a semente de Deus, mas não destrói. Aí aquela semente de Deus vai passar por muita coisa. Mas lá no grande trono branco, Deus vai recompensar e eles vão viver na eternidade. Tá bom? Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe. Então é isso aí. E eu quero pedir para vocês ainda que não se inscreveu no canal, que se inscreva. Nos ajude aí, dê o like. E os irmãos que já é inscrito, faça agora só divulgar o nosso trabalho, tá bom? Que Deus abençoe. Se Deus permitir, irmão, domingo, nós estamos de volta com vocês aqui no canal Jailson HM TV, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo e shalom para todos vocês.